Vamos continuar o nosso assunto do livro Um Só Corpo na Prática. Aqui tem um título, vou tentar falar esse título aqui. Tunbridge Wells. Se eu não falei certo, o irmão Lineu aí fala corretamente. Mas eu vou estar lendo aqui para os irmãos. Um exemplo de erro de interpretação foi o que ocorreu em Tunbridge Wells, em 1908 a 1909. Alguns que conhecem o incidente acreditam que as ações que a Assembleia tomou, primeiramente ao silenciar C. Strange, em 1903, e mais tarde ao excluí-lo, em 1908, teriam sido injustas, acreditando que o modo de lidar com C. Strange foi injusto e sem base bíblica. Eles acharam que Tunbridge Wells havia por isso perdido seu status de uma assembleia verdadeiramente congregada ao nome do Senhor. Tal ideia equivocada é erroneamente sustentada por W. R. Bronsfield em seu livro, só nome difícil aqui, de Brenterist, depois o irmão corrige isso aí, Sincero, em 1870, na página 33, onde diz: se 2 ou 3 estiverem verdadeiramente reunidos ao nome do Senhor, qualquer decisão que tomarem deve ser correta para que seja reconhecida como tal nos céus. Todavia, a recíproca também é verdadeira, ou seja, que se aqueles reunidos chegarem a uma decisão injusta, eles não podem estar reunidos ao nome do Senhor. Assim, alguns acharam que as nações daquela assembleia não poderiam ser reconhecidas como ações com respaldo dos céus. Como consequência, decidiram não se sujeitar àquela decisão. Esse é um assunto que, cedo ou tarde, quem está reunido um dia vai cruzar com alguém falando disso aí. Porque essa divisão não foi a primeira divisão que houve entre os irmãos, né? A primeira grande divisão que houve já foi lá no comecinho, 21 anos depois que eles começaram a partir o pão, separando-se da igreja anglicana. Eram 4 irmãos, principalmente, que fizeram a primeira vez que partiram o pão. Era o Darby, Bellet, Hutchinson e tinha mais um outro irmão que eu não lembro o nome. Mas eram 4 irmãos na Irlanda que estavam estudando a palavra e independente, eles viram algumas coisas que não combinavam com a palavra de Deus, né? E depois de muito exercício, eles entenderam que estava na hora de se separar desse sistema religioso. Tunbridge Wells foi uma coisa que ocorreu no ano de 1908, entre 1908 e 1909, que culminou o problema. Mas, na realidade, ele começou um pouco antes, em 1903. Só para a gente se orientar, porque isso é muito importante a gente entender. Porque o princípio que foi aplicado erradamente aí, que ele está explicando aqui, foi quase que a base da maioria das divisões existentes entre os irmãos. Ou seja, essa cidade, Tunbridge Wells, é uma cidadezinha próxima de Londres, ficava a uma distância pequena de Londres, mas era, na verdade, um vilarejo. Ela devia ter, acho que não tinha 10 mil habitantes. E Londres era Londres, né? Londres, em 1800, mais ou menos, tinha 1,5 milhão de habitantes. Era uma das maiores cidades do mundo. Houve um tempo, logo que os irmãos começaram a se apartar
da igreja anglicana e muitos que eram de outras denominações se apartaram e começaram a reunir, houve um período em que somente em Londres existia 50 lugares de endereços onde se reuniam. Eles reuniam em endereços e identificavam as assembleias de acordo com esses endereços, né? Quem lê as correspondências do Darby vê ele falar na rua tal, né? Ele se refere à assembleia como o endereço onde se reuniam, mas eram todas de Londres, né? E, em especial, existia em Londres um local, eu não me lembro o nome da rua, mas onde tinha um irmão chamado Lowe, L-O-W-E, Lowe. Bom, para encurtar a história, esse C aqui, que é Charles Strange, o nome Strange em inglês significa estranho, e realmente ele era uma pessoa, depois, mais tarde, foi visto que ele era realmente uma pessoa estranha. Ele causava alguns problemas na Assembleia. Essa Assembleia de Tunbridge Wells, uma Assembleia pequena, ele e sua família, sua esposa e filhos atendiam a essa reunião lá, mas ele, frequentemente, ele agia de um modo, usava termos na reunião, ele provocava os irmãos, dizendo coisas que não era o lugar para se falar, né? Expressões que ele usava referindo-se ao Senhor Jesus, que não tinha apoio das Escrituras, e os irmãos tentavam falar com ele, e ele continuava no mesmo caminho. E até que, em 1903, eles resolveram silenciar ele. Silenciar é um tipo de disciplina. Quando uma pessoa que não sabe, gosta de ouvir a própria voz, vocês já devem ter visto isso, né? A pessoa gosta de ouvir a própria voz e ela domina a reunião. Então, uma reunião, por exemplo, de estudo da palavra, onde se lê um trecho e pessoas vão... Eu estou falando de reunião de assembleia, viu, irmãos? Uma assembleia reunida num local. Por exemplo, em Salvador, vocês reúnem num dia tal para ter uma reunião de estudos. Um irmão domina a reunião inteira, do começo ao fim. Isso daí, se é falado e ele não toma, ele continua nessa prática, e a Assembleia vê que o que ele está ensinando não edifica, às vezes é só falatório, né? Se a Assembleia é assim, alguns irmãos que são cuidadores ali daquela Assembleia verem que ele está se excedendo, e após várias vezes, com muita paciência, tentar falar, e ele continua na prática, a Assembleia pode, usando da autoridade no meio, se o senhor assim o dirigir, né, ela pode silenciar a pessoa e falar, olha, você não fale mais nas reuniões até que isso seja resolvido. E ele pode partir o pão, ele pode ter comunhão, mas ele não deve ministrar na reunião, ele não deve falar na reunião. Esse Charles Strange, quando em 1903 silenciaram ele simplesmente se ausentou da Assembleia e começou a ir a Londres reunir lá. Depois de muito tempo fazendo isso, os irmãos começaram a questionar isso que ele estava fazendo e ele continuava nessa mesma prática. Até que chegou um ponto em que os irmãos de Tunbridge Wells, entrando em contato com os irmãos lá de Londres, questionaram, esse homem está silenciado aqui, vocês recebem ele aí, ele ministra aí, normal. Esses irmãos de Londres não acataram essa decisão que essa Assembleia tomou, porque acharam que eles tinham faltado, não tinham agido em graça com o irmão. Não havia amor na atitude de silenciar esse irmão, porque eles não viam nenhum problema nesse irmão. Aí quebrou-se, então, a unidade do Espírito. Por quê? A ideia que mais tarde veio de se desenvolver, que esse Dronsfield aqui descreve esse livro, é um livro que não é daquela época, não. Foi depois que se consumou toda uma série de eventos que ocorreram e que causou uma grande divisão e uma grande tristeza para todos, né? Mas a ideia deles era essa. O Senhor é autoridade na Assembleia. E tudo, a palavra, nós lemos, tudo quanto ligares no céu será ligado na terra, será ligado nos céus. Qualquer coisa que pedires será ligado, e qualquer coisa que vocês desligarem será desligado. Isso é a autoridade do Senhor no meio. Então, eles puseram uma interpretação que a palavra não diz.
que é o que nós lemos aqui. Se 2 ou 3 estiverem verdadeiramente reunidos ao nome do Senhor, qualquer decisão que tomarem deve ser correta para ser reconhecida nos céus. Eu não vejo a palavra dizendo isso. Em Mateus 18, ali aquele trecho de Mateus 18, 16, eu não vejo falando isso. Ele fala, qualquer coisa que pedir, será feita. E o que ligar na terra será ligado nos céus. Mesmo que esteja errado. Eles não consideraram essa possibilidade. Eles simplesmente falaram, vocês não agiram com amor, ou não agiram corretamente, foi injusta a sua decisão, então ela não foi ligada nos céus, nós não precisamos obedecer. Então, aí cria-se todo esse problema que vai desenrolar e vai falar mais sobre isso daí, né? Mas, basicamente, foi isso. Eles rejeitaram aquela decisão que a cidadezinha de Tunbridge Wells tinha tomado e continuaram recebendo. Até que chegou um ponto em que eles, após os irmãos ficarem insistentemente, e houve muitas falhas de ambos os lados, eu concordo, eu li mais sobre essa história, eu sei, houve falha dos dois lados, mas a decisão foi tomada. Os irmãos em Londres deveriam ter, mesmo que tivesse errada, aceitado e esperado que o Senhor ia tratar. Mas não, eles agiram antes. Eles falaram, não, nós vamos continuar recebendo ele aqui para partir o pão. Então, os irmãos lá em Tunbridge Wells falaram que escreveram uma carta que qualquer assembleia que recebesse esse Strange não poderia estar em comunhão, porque eles estavam negando, ou eles não estavam reconhecendo uma decisão de assembleia. E como nós temos estudado, a decisão de assembleia é uma atitude de autoridade local, a assembleia que decidiu ligar algum assunto, ligar uma disciplina aqui, é ligada nos céus, mesmo que seja errado. E isso, todas as assembleias têm que não existe a possibilidade de uma assembleia julgar se aquilo que foi feito é correto ou não. Uma assembleia vizinha, por exemplo, ir lá e fazer isso. Nem sequer existe a possibilidade dessa assembleia que tomou a decisão, alguém da assembleia não concordar e pedir para outra assembleia vir julgar ou desligar o que ligaram. Não tem jeito, porque qualquer uma dessas situações quebra-se a unidade do Espírito. Então, é fundamental que nós entendamos isso. Por exemplo, existe um problema em Salvador. Há lá algum problema com o irmão, os irmãos tratam do assunto, oram a respeito e tomam uma decisão. Esse irmão vai ser disciplinado. Tem um grupo ali que gosta desse irmão e fala, não, nós não concordamos com essa decisão porque eu acho que está errada. Isso não pode acontecer. Porque, mesmo que esteja errada, se foi tomada essa decisão, está ligado nos céus e o Senhor que vai cuidar disso. Um irmão diz, nós vamos ler mais à frente ali, que nós lemos já na semana passada, né? Esse irmão Maynard, ele fala, uma assembleia, quando congregada ao nome de Cristo, tem a ele em seu meio e possui sua autoridade para agir em ligar ou desligar um irmão ofensor, né? Os pecados de um irmão ofensor. Tal ação é ratificada no céu. Não existe como apelar a tal decisão, a não ser a Cristo em glória. Do mesmo modo como Jesus entregava-se àquele que julga justamente. Então, o tribunal de apelação não é uma assembleia vizinha, mas o Senhor. Se algum irmão acha que foi injustamente disciplinado, ou que alguma decisão foi injusta, tomada em nome da assembleia, ele deve entregar isso para o Senhor, orar, e ao seu devido tempo o Senhor vai trazer. Então, desencadeou todo esse problema, é uma divisão que hoje, se vocês quiserem se orientar ao que eu estou dizendo, essa divisão aqui foi a divisão que criou os irmãos Lowe, os irmãos continentais. Lowe é o que era de Londres, ele achou que a Assembleia tinha errado, então não precisava, ela não era considerada uma Assembleia. Olha a conclusão que eles chegam. Se 2 ou 3 verdadeiramente reunidos ao nome do Senhor tomam uma decisão, ela deve ser correta para ser reconhecida como tal nos céus. E o contrário é verdadeiro. Se uma assembleia toma uma decisão errada, ela perde o direito de ser uma assembleia, ela perde o status. Não existe isso. A palavra de Deus não diz. Porque quem é que vai dizer que está certo e que está errado? Logicamente, a autoridade é o Senhor.
Não é a outra assembleia que tem autoridade sobre essa aqui. Porque, se for assim, são assembleias independentes ambas. Se a decisão tomada em Limeira pode ser questionada pelos irmãos de Salvador, nós dois somos independentes. Nós para dar a sentença e os outros para falar que não aceita a sentença. Então, fica confusão. E é isso que o Satanás realmente quer com tudo isso, né? Então, só para nos localizarmos no que está sendo falado, essa divisão foi a divisão dos irmãos continentais. Mais tarde, se junta outros grupos a esse, que tinham saído em outras divisões, eles se juntam, formando os irmãos KLC, que é Kelly, Lowe e Continentais. O Kelly também fez uma divisão. O Lowe é esse que faz essa divisão, e os Continentais são os alemães que vieram investigar o que aconteceu e deram a sentença. A falha grande nós vamos ver a esse respeito, ele vai falar mais à frente. Acho que a gente pode continuar lendo agora, que no próximo parágrafo ele vai esclarecer mais sobre esses fatos. Vamos lá. Eu acho que aprendi alguns nomes já. Eu já desembolou um pouquinho mais a língua. Ora, fica claro, a partir dos fatos envolvendo o caso em questão, que a Assembleia de Tunbridge-Wells agiu de forma meio confusa. Além disso, as relações subsequentes entre muitos dos que estavam em Tunbridge-Wells revelou um espírito hostil que certamente nunca se deveriam permitir. Mas a grande pergunta é: teria sido uma decisão da Assembleia? Ambas as partes concordam que era, exceto os simpatizantes de Lowe em Londres, que acreditavam ter sido uma decisão injusta da Assembleia e, portanto, resolveram não se submeter a ela. Todavia, o fato de alguns irmãos de Londres, o partido de Lowe, achar que a ação era injusta e sem fundamento bíblico, não muda ou torna nula a ação. A outra pergunta é: a Assembleia em Tunbridge-Wells tinha ou não autoridade para agir em nome do Senhor? Se não, quando foi que ela perdeu sua autoridade de agir? Vimos nas páginas anteriores que uma assembleia não perde sua posição de estar biblicamente congregada ao nome do Senhor por individualmente acharmos que tomou uma decisão errada. Devemos nos lembrar de que a decisão foi tomada em nome do Senhor por uma assembleia congregada ao seu nome e, portanto, revestida de autoridade para agir em questões administrativas. A Assembleia em Tunbridge-Wells decididamente tinha autoridade para agir em nome do Senhor. Portanto, sua decisão foi ligada nos céus e todos deveriam se submeter a ela. Isso teria evitado a divisão. Não quiser falar ou quiser passar, fica à vontade. Não, pode passar, porque eu já tinha comentado uma boa parte disso, né? Acho que ficou bem claro, né? O próximo parágrafo acho que traz mais coisa. Já que a decisão em Tunbridge-Wells não pareceu aos seguidores de Lowe, e aos do continente europeu fundamentada em graça, eles não a consideraram como uma decisão legítima da Assembleia. Aqui abre parênteses, aqui eu vou deixar para o irmão falar isso aqui. Ele está citando o livro de onde foi tirado essa expressão, né? Porque ele está falando ele está falando que os irmãos de Tunbridge-Wells e dos continentais acharam que, aliás, os irmãos de Lowe, do grupo do Lowe e dos continentais, acharam que não estava fundamentado em graça e eles não consideraram como uma decisão legítima.
Isso está nesse livro escrito por esse irmão Brockhaus. O grande erro aí é eles considerarem que não era uma decisão. Pode continuar. Obrigado. Então, aqui, vou passar aqui, depois do ponto de continuação. O grande erro ali foi achar que só se deve submeter a uma decisão de uma assembleia quando for uma decisão correta e tomada de uma maneira piedosa. A ideia de se sujeitar, até mesmo se acharmos que a decisão é errada, nem sequer foi cogitada. Aquilo foi certamente um desvio da verdade bíblica que os irmãos tinham ensinado até então. Foi só tornar as decisões da Assembleia, dependentes da condição moral da Assembleia, determinar que a Assembleia precisa estar em boas condições antes que suas decisões sejam capazes de ligar, antes de nos sujeitarmos a elas. Acho que não ficou muito claro aqui não, Leno, viu? Foi só tornar as decisões da Assembleia. Mano, o fato de tornar as decisões da Assembleia dependentes da condição moral da Assembleia. O que eles fizeram foi isso. Eles puseram que a decisão de uma Assembleia fica dependente da condição moral e você só vai obedecer se ela estiver correta. Se não estiver correta, você não precisa obedecer. É isso que eles estão querendo dizer aqui. Pronto, ok, irmão. Quando falar com a expressão aqui não muito bem clara, pode me ajudar aí, meu irmão? Pronto. Então, vou continuar nesse segundo ponto aqui. De continuação. Mais uma vez, isso é confundir autoridade com infabilidade. Uma boa condição moral, evidentemente, é desejável, mas não é isso o que concede à Assembleia sua autoridade. Como já demonstramos, é o Senhor no meio que dá à Assembleia a autoridade necessária para ela agir. Se os seguidores de Lowen achavam que a Assembleia em Tunbridge Wells estava em erro, deviam ter se submetido à decisão prima facie, evidência aparente, ao menos para um momento, e então buscar tocar a consciência daquela Assembleia quanto ao erro. Isso teria preservado a ordem e a unidade. Passo? Esse é o erro que a gente tem que entender direitinho, sabe? Se eu condicionar que a autoridade da Assembleia para tomar uma decisão vai depender das condições da Assembleia, condições espirituais, e que as decisões estão corretas, pronto, terminou, não tem autoridade nenhuma, porque a autoridade agora está dependendo da condição da Assembleia e de que seja certa a decisão tomada. E, na verdade, a autoridade da Assembleia é o Senhor que dá, não é o Estado da Assembleia que determina. Se a Assembleia estiver errada e tomar uma decisão errada, ela é ligada nos céus porque ela está falando em nome do Senhor. Lembram quando eu dei o exemplo do policial? O policial tem autoridade delegada a ele. Ou seja, as autoridades superiores, o Ministério da Defesa, o Ministério Público, essas coisas, todos eles têm autoridades, né? A autoridade máxima da polícia, a lei, a nossa lei diz, o soldado é para manter a ordem. Então, ele sai para a rua para manter a ordem. Mas e se ele agir errado? A autoridade, ele perde a autoridade? Não, ele continua tendo autoridade. Se ele dá ordem de prisão, a pessoa não vai falar, peraí, a ordem de prisão não está correta, eu não preciso obedecer. Não. O que faz com que a ordem de prisão tenha que ser obedecida é a autoridade que foi delegada a ele. Ele tem um distintivo dizendo, eu sou um policial. Se ele estiver errado, quem vai cuidar disso não é a vítima, mas é o superior dele. Então, numa Assembleia, se a Assembleia estiver numa condição em que tome uma decisão errada, ela deve ser obedecida, ela deve ser respeitada, ela deve ser aceitada por todas as outras assembleias, porque foi tomada em nome do Senhor. Portanto, todas as assembleias devem ter essa mesma posição.
Não existe independência aí. Bom, eu vou aceitar se eu quiser, porque a autoridade do Senhor no meu meio fala que ele não errou. Como pode a mesma autoridade, numa assembleia, decidir de um jeito e noutra assembleia decidir de outro? Porque a autoridade vem de um lugar só. Vem do Senhor Jesus. Não vem da condição da assembleia. Fica fácil entender, né? E é o que ele fala aqui. Receber a decisão prima facie é uma decisão que o que está aparecendo que é. Mas eu recebo, mesmo que pareça que não é, não concordo com ela, eu tenho que aceitar o que está ali. E depois o Senhor vai ensinar. Isso, se é feito desse modo, você preserva a unidade. Entendeu? Tunbridge Wells falhou, mas Londres também falhou. Eu não estou querendo justificar nenhum nem outro, eu estou dizendo o seguinte, se dependesse só de fazer a coisa certa, também a Assembleia, os seguidores de Lowe e os continentais erraram também, porque eles tinham autoridade do Senhor e tinham decidido uma coisa, e eles falam, não, você não tem essa autoridade. Parece que não é nada, né? Mas com o passar do tempo, isso desenvolve uma série de consequências que nós vimos depois acontecer na história. E eu creio que aqui não vai tratar, nessa tradução que o Mário fez aqui, ele não dá uma nota do autor, que na versão mais nova ele dá. Nessa nota do autor, ele fala daquele escritor que escreve sobre os irmãos desde 1870, que é no livro, no parágrafo anterior ele falou disso daí, né? Esse irmão é o Johnsfield. Esse Johnsfield era do partido do Lowe, tá? Os irmãos de Londres, que é a divisão do Lowe, que aceitaram esse Strange, a comunhão, partiam o pão com eles, sabendo que ele tinha sido disciplinado em Tunbridge Wells, ele fala, não, vocês disciplinaram ilegalmente, injustamente, receberam ele e um outro que conta a história da igreja, o tal de Noah, que também é do partido de Lowe, eles narram todas as evidências, acusam que, inclusive, o Darby é o responsável por tudo isso, e não é. Na realidade, eles não falam e omitem com muita sagacidade, eles omitem um fato que está escrito e que aconteceu mesmo. 2 ou 3 anos depois que houve a divisão, em 1909, em 1911 ou 12, eles tiveram que disciplinar esse Tunbridge Wells pela mesma razão, gente. Mas eles esquecem isso. Eles esquecem que, no final das contas, Tunbridge Wells estava certa, porque ela disciplinou e eles falaram, não, vocês foram injustos em disciplinar. E receberam ele. Ele ficou 3 anos lá e causou problema lá. E lá foi disciplinado pela mesma razão. Eu só vou dizer para vocês entenderem qual era a razão. Ele se referia à pessoa do Senhor Jesus como um andarilho. Aquele andarilho esteve fazendo milagres, que no inglês a palavra andarilho é vagabond, que nós também conhecemos por vagabundo. E tem essa conotação a palavra. E os irmãos se ofendiam de ouvir falar do Senhor Jesus que ele era um vagabundo, ou um andarilho. Ele não era um andarilho. Ele tinha família. Ele não estava perdido no mundo, sem emprego e vivendo do favor dos outros. Ele estava em obediência ao Pai aqui. Ele tinha uma função. Não se pode falar da pessoa do Senhor Jesus com tamanha falta de reverência à pessoa do Senhor. E eles falavam para ele, irmão, pare de fazer. Ele continuava fazendo. Virava, mexia, ele falava disso. Quando não levantava questões polêmicas na Assembleia. Outra coisa muito séria de se fazer. Tá os irmãos reunidos ali, tem gente nova que está começando. Eu vou levantar questões que sabemos que é controversa para levantar discussões e disputas de doutrina? Não, irmãos, não é assim que se faz numa Assembleia. Existem assuntos que podem trazer controvérsia. Deixa passar mais um tempo, porque nós temos que entender que nós sabemos em parte, nós profetizamos em parte.
Nós não sabemos tudo, ninguém sabe tudo. Mas vai haver um momento que nós conheceremos tudo, nós saberemos tudo, porque Deus vai nos revelar. Isso é no arrebatamento. Então, é muito interessante saber isso, porque até hoje existem os continentais. Em Diadema, em São Paulo, tem um grupo grande desses continentais. E eles vivem falando, vendendo essa história de que o erro foi de Tunbridge Wells, e os irmãos que ficaram com Tunbridge Wells estão errados. Só que eles esqueceram desse detalhe, né? Esse homem que causou todo esse problema, esse Strange, também teve que ser disciplinado por eles pela mesma razão. Coisa terrível, né? Então, irmão, estou entendendo muito bem. Eu vou só explanar aqui também. Tem 3 mãos levantadas. Eu não sei se o irmão quer dar uma pausazinha para saber se algum irmão quer fazer alguma pergunta ou quer deixar para mais tarde. Pode ser a pergunta, se der para responder, né? Eu não sei se eu sei tudo para responder, né? Certo. Então, pelo que eu estou entendendo tudo aí, como o irmão falou, para mim está claro assim, que a Assembleia de Tunbridge Wells tomou uma decisão. Só que a Assembleia achou que foi injusta. E aí não aceitou. Então, o erro da Assembleia de Tunbridge Wells foi ela se precipitar e acabar tomando uma decisão realmente agora errada. Foi isso? Ou foi uma outra decisão? Não sei se foi decisão ou se foi alguma coisa que ela... Ela recebeu a pessoa em disciplina, achando que a disciplina de Tunbridge Wells não estava correta. Ela julgou outra assembleia, e a partir do momento que uma assembleia pode julgar a outra, você está entrando no campo da independência das assembleias. Elas não são independentes. Nós temos que entender que uma decisão que eu tomo aqui em Limeira, ela é para todo mundo, em todo lugar no mundo. Ou seja, um irmão colocado fora de comunhão lá em Bangladesh, se ele vier no Brasil e não trouxer uma carta de recomendação de que ele está em comunhão, ele não parte o pão com a gente. Né? Por quê? Porque eu não sei se ele não tem nenhuma carta de recomendação, ele não pode ser recebido. Se ele tem alguma carta dizendo que ele está em disciplina, ele pode até chegar lá aqui na reunião, sentar lá no fundo, mas não vai ter comunhão com ninguém, porque a disciplina que ele está tendo lá vai ser aplicada aqui também do mesmo modo, não tem diferença. Certo, irmão. Então, Entendeu? Tá aí? Deixa eu ver aqui. Estou sim. Então é isso, né? O erro da Assembleia que tomou a decisão, né? Que foi lá, Tunbridge Wells, vamos dizer, o outro erro, né? Gerou o erro dela, foi a precipitação dela, não foi? Foi uma precipitação não de tomar decisão, mas de entrar naquele assunto da outra Assembleia. Olha, acontece o seguinte, quando Tunbridge Wells tomou a decisão de silenciar esse homem, ele não poderia ministrar em nenhuma assembleia, em nenhum lugar. No mundo. No mundo. Mas Londres permitiu que ele fosse lá na reunião e falasse lá na reunião, ensinasse. Então, os irmãos questionaram Londres. E Londres achou que eles estavam sendo injustos com o irmão, porque eles não viam mal nenhum no irmão. Veja que dependência é essa, né? Porque eles tinham que, pelo menos, considerar isso, sabe? Numa cidade de 10 mil habitantes, uma assembleia que tem um irmão que está ali, eles conhecem muito melhor esse irmão do que alguém que está em Londres, que nunca viu esse irmão. Vocês concordam comigo? Se eu for aí visitar a assembleia em Salvador, o Dalpo vai ter que me apresentar primeiro a ele, mesmo porque eu não conheço pessoalmente. E todos os outros eu vou ter que falar, aquele é fulano de tal, porque eu não conheço ninguém. Agora, se eu nem o nome dos irmãos eu conheço, pessoalmente eu não conheço, como eu posso me dar o direito de pegar um irmão de Salvador que foi disciplinado e falar, não, você pode vir aqui porque eu acho que você não tem nada de errado. Questiono ele se ele está certo ou errado. Eu pergunto para vocês, você vai perguntar para alguém que está em disciplina se ele está certo, se foi certo ou não a disciplina? Lógico que não, porque você não pergunta para um réu, você errou ou não errou?
ele vai falar sim ou não, mas isso não tem valor, porque a Assembleia tinha decidido uma coisa. E esse irmão não devia nem ter saído de lá. O problema é que quando você passa por cima de coisas doutrinais como essa, que são fundamentais para manter a unidade, você quebra essa unidade. A partir do momento que você quebra essa unidade, você está causando uma divisão no corpo de Cristo, né? Que é o que nós vemos hoje, essa quantidade de denominações que existem no mundo. Então, os irmãos de Tunbridge Wells seriam os irmãos que tinham tomado a decisão e que deveria ter sido respeitada, e não foi. Quanto a dizer errar, eu não gosto desse termo de falar que a Assembleia errou. Porque quem pode dizer que errou? Eu posso? Ninguém pode. As consequências dessa decisão ligada nos céus, o Senhor é que vai mostrar. E quando o Senhor mostra, aí todo mundo vai ver, realmente houve essa falha, houve uma coisa. Agora, nós não podemos errar? O problema é que essa ideia que esse grupo dos continentais e do Lowe, que são os KLC, KLC que eles chamam, né, tem, é de que a Assembleia só deve ser aceita uma decisão se a Assembleia tomou uma decisão certa. Eu pergunto, quem decide se ela é certa ou não? Não é o Senhor no meio? Somente Senhor. Se eu disser que a Assembleia tomou a decisão errada, então ela deixa de ser uma Assembleia, isso é errado também. Eu pergunto para você, como Paulo se dirigiu aos Coríntios, em 1 Coríntios? Amados irmãos, não foi? Amados irmãos, reunidos ao nome do Senhor. Mas o que eles tinham lá? O mal no meio deles, eles não estavam julgando. Essa Assembleia, então, deveria ser... essa Assembleia não está desacreditada, ela perdeu o status de Assembleia, porque ela não está julgando o mal. Não, ele ensina como fazer isso. Ele vai, eles aprendem, depois tem que aprender como restaurar o irmão. Então, às vezes nós somos precipitados, sim, em querer mostrar, talvez por um legalismo intenso, mostrar que a nossa decisão tem que valer. Não é que a nossa decisão tem que valer, é que nós tomamos uma decisão e deve ser respeitada. Se erramos, devemos ter humildade suficiente para falar, irmãos, fomos equivocados. E aquilo que ela ligou errado, ela desliga. Aquilo que ela ligou equivocadamente, ela desliga outra vez. Então, ela volta ao que era a coisa e corrige o que cometeu de falha, né? Mas eu ficar julgando quem fez errado, quem não fez, que a Assembleia que decidiu errado ou que não decidiu, não é o nosso lugar. Nós devemos apenas, se eu recebo uma carta dizendo, tal irmão foi colocado fora de comunhão, a Assembleia local que é responsável por isso, inclusive de restaurá-lo depois. Né? Inclusive de restaurá-lo depois. Acho que só daí. Bom, irmão, só um complemento breve aqui. Eu vejo que é muito grave essa situação de uma Assembleia, né, interferir na decisão da outra. É ir de encontro ao Senhor, ao dono da Assembleia. O formador da Assembleia é o Senhor. Se eu disser que uma Assembleia está tomando decisões certas ou erradas, eu começar a intervir nisso, eu estou falando que o Senhor errou. Isso é muito grave. É o Senhor que é o dono da Assembleia, ele é o formador e não outra Assembleia que forma uma outra. O Senhor quem formou a Assembleia, ele é o dono dela, e eu não posso contrariar o Senhor. Ao dizer isso, ao intervir, uma Assembleia intervindo na outra, está contrária ao dono da Assembleia. Exato, Isaac. Inclusive, tem outra conotação além dessa. Se uma Assembleia começa a julgar a outra, ela imediatamente está dizendo que ela é superior, que ela sabe mais do que a outra. Existe aí o orgulho espiritual. Aquela Assembleia errou, nós somos certos. Sempre tem essa conotação. E nós devemos evitar isso, porque não existe o fato de um conhecer mais a verdade, ele não é superior aos outros irmãos. Todos nós somos irmãos em Cristo na mesma condição. Existem diferenças de maturidade, mas a nossa posição como filhos de Deus é igual para todos, né? Outra coisa que eu poderia dizer para vocês é como dizer para assim, se um pai de família toma uma decisão errada, faz uma disciplina errada no seu filho e deixa de ser pai?
É isso que estão falando que a Assembleia é. A ideia dos continentais seria essa. Bom, se você tomou uma decisão errada, você deixou de ser uma Assembleia, porque a Assembleia só faz coisa certa, só toma a decisão correta. Espera um pouco, então ela é infalível. E nós sabemos que infalibilidade não é característica da Assembleia. Ela pode falhar, sim. Aliás, todos nós falhamos em muitas coisas. Essa é a verdade. Você pode dizer que você não falha em nada, que você é perfeito? É isso que os legalistas alegam. Não, eu não faria isso jamais. Ai de mim se eu um dia falar, eu jamais cairia nesse pecado que fulano de tal caiu. Como se eu fosse mais santo do que ele. Não, não, a mesma natureza, a mesma carne em mim é a carne nele, não há diferença. É capaz de fazer as mesmas coisas. Então, nós nunca podemos pensar que nós somos superiores aos nossos irmãos porque julgamos eles nesse sentido. E presta atenção, isso não quer dizer que nós não podemos julgar o mal no nosso meio, porque essa autoridade vem do Senhor, e ela nunca é uma autoridade baseada na nossa santidade, mas na santidade de Deus, a santidade que convém à casa do Senhor. E nós disciplinamos em humilhação, sabendo que Israel pecou, como diz na palavra, quando um homem cometeu um pecado, fala-se que Israel pecou. Moisés reconhece, Israel pecou, todos se humilharam e o Senhor vem e toma conta do negócio e trata do assunto. Então, esse assunto é um assunto muito importante nós entendermos, porque cedo ou tarde vai acontecer isso. E, geralmente, eu digo sinceramente isso para vocês, ninguém gosta de ser disciplinado. E se alguém vem ainda e se acha que a disciplina foi incorreta, ele vai sair falando mal dessa Assembleia, ele vai ficar falando, esses irmãos erraram comigo, e vai ficar tentando, e geralmente, a pessoa que faz isso, ela não está nem aí com a unidade do Espírito, ele não está nem um pouco tentando preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Ele está causando dissensão, e ele vai sempre nos mais fraquinhos, como o lobo faz no rebanho, né? Ele pega os filhotes, os doentes que ficam mais atrasados, os mais velhinhos, e é esse que ele ataca. Eles vão atacar o cordeiro mais vigoroso que está no rebanho, não. Ele começa a morder pelas beiradas, né? Como diz a coisa. Começa a comer pelas beiradas. Isso que esses homens, quando... eu já vi isso várias vezes, em vários lugares. O irmão disciplinar, ele se rebelia contra a disciplina, nunca mais pisa lá, e aí ele começa a se comunicar com os irmãos que talvez gostassem um pouco dele na Assembleia lá, e começa a comunicar e fazer a cabeça deles, olha, os irmãos erraram comigo, eu não fiz isso, me acusaram errado, e tal, e cria um grupo de seguidores, de simpatizantes da sua desgraça, né? Ele acha que foi uma desgraça terem errado com ele, e ele não percebe que ele está fazendo uma coisa pior ainda, que o Senhor vai tratar com ele sobre isso. Então, é muito importante sabermos que uma decisão tomada por uma Assembleia, se ela está reunida ao nome do Senhor e toma uma decisão em nome do Senhor, ela é ligada nos céus. Ligou aqui na terra, é ligada nos céus. Está errado? Isso cabe ao Senhor agora. E aquele que acha que está errado, não vai sair para isso espalhando e tudo mais. Eu estou falando isso aí tudo, mas tem base. Eu vou dar um exemplo a vocês no Novo Testamento de que isso que acontece. Atos 15. Sai de Jerusalém alguns judeus, dizendo-se cristãos, e descem em Antioquia. E lá eles começam a ensinar os gentios de que eles tinham que se circuncidar e guardar a lei, senão eles não poderiam ser salvos. Ele fala... Se não vos circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Eles tinham que guardar a lei e ser... Paulo chega lá com o Barnabé e entra em grande discussão com esses falsos mestres. Eles não é pequena, fala que não pequena contenda, discussão e contenda contra eles. E não consegue chegar a nenhuma conclusão. O que eles fazem? Paulo e Barnabé, resolvem, com mais outros irmãos, irem até Jerusalém. Por que ir a Jerusalém? Porque lá é a catedral, lá é o centro dos apóstolos? Não, porque é de lá que veio o problema. Eles vão tratar o problema de onde veio o problema. Prestem atenção nesse relato, que eles saem e vão passando por várias cidades. E quando eles chegam em Jerusalém, eles se encontram
e narram em cada lugar das maravilhas que Deus tem feito no Evangelho, que muitos têm se salvado dentre os gentios e tal, e eles não abrem a boca em nenhum desses lugares a respeito do problema que estava acontecendo em Antioquia. E quando chegam lá em Jerusalém, eles não chegam na Assembleia e falam, vocês estão errando, vocês estão fazendo isso comigo. Ele é recebido pelos da igreja, pelos apóstolos e anciãos, e anunciam as grandes coisas que Deus fez entre eles. Mas vê a sequência. Aí eles fazem, olha, os da seita dos fariseus se levantam dizendo que tinha que circuncidar sim e mandar que guardasse a lei de Moisés. O que eles fazem? Os apóstolos e os anciãos se congregam para considerar o assunto. Não envolve a Assembleia inteira. Apenas os anciãos e os apóstolos se envolvem no assunto, e aí há uma grande contenda outra vez, aí Pedro levanta e fala. Ele dá o testemunho. Olha, Antioquia, uma cidade de gentios, que se converteu, a maioria lá era gentios, alguns que tentando ensinar para eles que eles tinham que circuncidar e guardar a lei. Paulo vai escolher Jerusalém para levar o problema, se fosse questão de escolha, seria o último lugar que eu levaria. Porque se é questão da lei, é lá que tem todos os que gostavam da lei. Mais à frente, lá no capítulo 27 ou 25, não sei, de Atos, Tiago dá o testemunho de que eles eram zelosos da lei. Os cristãos em Jerusalém eram zelosos da lei. Eles iam falar, não, tá certo esses judaizantes que estão indo para Antioquia. Mas não, ele levanta e fala, olha, Deus não fez diferença, porque ele tinha visto o que tinha acontecido com o centurião. Ele viu o que aconteceu quando aquele homem teve aquela visão de animais descendo. Ele falou assim, eu tenho que ir lá. E vai lá, e quando ele está falando do evangelho, eles são salvos. E ele volta e fala, olha, eu só tenho que relatar que gentios receberam também, assim como nós. Agora, se Deus não fez diferença entre nós e eles, nós, judeus cristãos e os gentios cristãos, os dois são purificados pela mesma fé, por que nós vamos fazer isso? Botar algum encargo. Aí então eles decidem o problema. Prestem atenção no que foi feito. Ele não ficou espalhando para todo mundo o problema que esses fariseus convertidos estavam tentando espalhar. Eles ficaram em silêncio e só abriram o assunto quando estavam reunidos os anciãos, os mais antigos ali da Assembleia, os mais maduros, e os apóstolos, e aí então trataram do assunto. E tendo tratado do assunto, escrevem uma carta e eles falam, porque pareceu bem a nós e ao Espírito Santo que nenhum encargo fosse colocado. Eles voltam lá, leem essa carta lá em Antioquia. E lá, pela primeira vez, foram reconhecidos, chamados de cristãos. Interessante isso, né? Então, decisões de assembleia são tomadas com muito cuidado. Nós não podemos nunca pensar que a assembleia é uma democracia, onde está todo mundo reunido e fala, irmãos, tem um problema aqui. Tal irmão fez isso, acho que nós temos que colocar ele fora de comunhão, e aí quem for a favor levanta a mão, quem for contra não se manifeste. Isso é democracia, não é assim que é feita as coisas do Senhor. A autoridade é do Senhor, as decisões têm que ser tomadas no Senhor. Os irmãos mais anciãos, né, mais amadurecidos, que cuidam mais das coisas do Senhor, vão se inteirar do que está acontecendo, ver nas escrituras, em oração, qual o caminho a tomar, e quando eles veem alguma coisa, eles podem apresentar para a Assembleia, não os detalhes de tudo o que aconteceu. Nós vamos ver isso mais à frente, ele tratar disso nesse livro aqui. Mas eu só estou me adiantando para vocês entenderem toda a questão aqui que envolve você rejeitar ou ficar classificando se é certo ou errado o que decidiram. Quando uma Assembleia decide uma coisa, todo mundo diz amém. Porque mesmo que não seja a melhor solução tomada, foi tomada em nome do Senhor e foi ligada nos céus. E o Senhor vai corrigir esse problema. Não tenha dúvida. Como ele corrigiu Corinto. Em Corinto, quando eles colocaram em disciplina, eles falaram, agora esse cara vai mofar na disciplina aí. E ele já estava sendo consumido de excessiva tristeza. Paulo escreve na segunda carta, irmãos, basta a reprovação pela maioria. Restaure esse homem para que ele não seja tomado de excessiva tristeza.
Aí eles aprendem a desligar o que tinham ligado. Aquela excomunhão que tinham ligado dele, ligam ele de novo, é recebido como irmão e é tratado como um irmão mesmo, entendeu? Então, é muito importante sabermos isso, porque nós não temos autoridade para decidir essas coisas se não for no Senhor. Podemos decidir alguma coisa por falha, às vezes, ou por arrogância, ou por impetuosidade? Podemos, mas o Senhor mantém essa autoridade, ele delegou essa autoridade, ele mantém, e ele vem e cuida dessa Assembleia. E aí, mais à frente, nós vamos ver alguns exemplos de situações assim, né? Não sei se algum irmão quer falar mais alguma coisa aí. Só uma definição, Dal. Boa noite, Lindão. Pode definir assim também como é um soldado, né, no exército, né? Se ele está lá no quartel e ele é posto à disciplina, ele não aceitar ir para outro quartel. O exército é um só. Ele faz parte de um exército. E se aquele quartel aceitar, então ele vai ter que responder por disciplinar também, sendo capaz até de ser exposto. Eu acho que não acredito que não coloca o quartel exposto, né? Nunca deixa de ser parte do exército, vai ser sempre parte do exército. Mas vai ter a disciplinar também, né? Exatamente. Isso. É uma corporação, né? Nós temos que entender que a Assembleia, cada Assembleia é a expressão do corpo de Cristo na localidade. Mas todos nós juntos somos o corpo de Cristo. Somos corpo de Cristo. Membros individualmente, mas corpo de Cristo aqui na Terra. O desejo de Deus para nós, do Senhor Jesus, na sua oração em João 17, é para que nós manifestássemos essa unidade que tem entre Ele e o Pai. É nisso que nós falhamos como igreja. É essa vergonha que nós temos que carregar de que nós somos a igreja que não manifestou essa unidade. E cada vez que existe um problema de insubordinação ou de rebelião a uma decisão de assembleia, nós estamos fazendo o contrário da manifestação dessa unidade. Nós estamos quebrando essa unidade do Espírito, que seria para ser mantida no vínculo da paz. Mas se existem dissensões e acusações entre um e outro, a coisa vira realmente nada em paz, mas em guerra um com o outro, ou em disputa de uma igreja com a outra, uma assembleia com a outra, uma localidade, eu quero dizer. Igreja ou assembleia é a mesma coisa na palavra de Deus, né? Mas a conotação de igreja nos nossos dias é a de templo ou de denominação, né? Mas é a assembleia. Cada localidade é a expressão do corpo de Cristo naquela localidade. E todos ali são membros do corpo de Cristo. E Cristo cabeça. A autoridade é dele. Eu não sou dono da Assembleia. Não sou eu que escolho quem pode partir o pão ou não. Mas a Assembleia como um todo, com a autoridade do Senhor, recebe alguém à comunhão. Ou coloca fora de comunhão. Isso é a autoridade do Senhor no nosso meio. E muitos querem colocar essa autoridade condicionada ao estar certo ou não. E aí, então, cai nesse problema que seria o que eu chamo de anarquia, onde a autoridade pode ser contestada por qualquer um que discordar, é anarquia, cada um faz o que quer fazer. Eu falo assim, não, eu não acho que andar a 180 por hora é errado. Eu vou andar. Né? E daí? Mas não tem a lei que diz que a placa está dizendo lá que é 100, 120? Por que você está a 180? Ah, porque eu não concordo, eu não aceito essa lei. Você não tem que aceitar a lei, você tem que cumprir, você tem que guardar a lei, no que diz respeito à lei. Agora, quando respeito à Assembleia, a autoridade é do Senhor. Eu não tenho que questionar a autoridade da Assembleia, porque ela é do Senhor. E, realmente, como o irmão falou, sim, porque eu entrei em desacordo com os irmãos de Limeira, agora eu vou noutra Assembleia e espero que lá me recebam, eu estou quebrando essa unidade, eu estou fazendo os outros quebrarem essa unidade, porque se eles me receberem, eles incorrem em erro. Entendeu? Vou dar um outro exemplo para vocês entenderem. O casamento. A palavra de Deus mostra claramente que o que Deus uniu não separe o homem. E isso foi antes de existir qualquer lei, isso foi antes até de existir o pecado
Adão não tinha caído ainda quando Deus já tinha falado, deixará o homem seu pai, sua mãe, e se unirá uma mulher, serão os dois uma só carne, que Deus uniu, não separe o homem. Porém, quando questiona o Senhor Jesus a respeito da carta de divórcio, ele fala, mas não foi assim desde o princípio. Porém, por causa da dureza do coração, Deus permitiu que fosse dada essa carta. Por causa da dureza do nosso coração, acontecem essas coisas. Mas ele deixa bem claro, se um casal se divorcia, o outro, que se ele se casar, por exemplo, no caso de um adultério, existe o adultério e não há conciliação. Ou a outra parte, que é inocente, que não fez o mal, ele não quer mais conviver com ela, e ele tem esse direito. Não deveria fazer isso, mas se ele quer fazer, sim, mas a que caiu, se ela tiver outro homem, esse outro homem está adulterando, porque ela é uma adúltera. Ou vice-versa, se o homem foi que cometeu adultério e ele vai ter uma outra mulher, essa mulher está em adultério também. Então, se eu me coloco no mesmo jugo com alguém que está em desobediência, eu também sou desobediente. Então, se uma assembleia disciplina alguém, essa pessoa se rebela contra a disciplina e vai no vizinho, na assembleia vizinha, e quer ser recebida lá, se essa assembleia recebe, ela está incorrendo em erro, porque ela está anulando ou desfazendo ou fazendo pouco caso de uma decisão de uma assembleia, por menor e mais simples que ela pareça ser. Ela tem a autoridade do Senhor, porque a autoridade do Senhor é o que ele coloca, onde 2 ou 3 forem reunidos para o meu nome, ali estou no meio deles. É 2 ou 3, não precisa de 100 ou 200. 2 ou 3, a autoridade dele já estaria ali no meio. E deve ser tomado sempre com todo cuidado e nós respeitarmos as decisões da Assembleia. Eu digo para vocês, existem assembleias que tomaram decisões erradas? Existem. E com o tempo, nós que já temos mais tempo na estrada, né? Andando nesse caminho, nós vemos que o tempo resolve esses problemas. Problemas de assembleias que perduraram por anos e anos, de repente o senhor vem e trata. E digo de passagem, em 1 Coríntios, fala a respeito disso. Importa que haja divisões entre vós, para que os que são sinceros se manifestem. Porque toda vez que existe uma divisão assim, nós sabemos, nós vamos ver no final que Deus está dando uma peneirada e mantendo aqueles que são sinceros. Mas não é o caminho de Deus. O desejo de Deus era que não houvesse isso, mas por causa da ruindade do homem, acontecem essas coisas assim. Irmãos, boa noite. Irmão Lineu, enquanto o irmão falava aí sobre a questão dessa unidade, né, de decisão, eu lembro que o irmão já deu outros exemplos falando sobre de instituições, mas eu lembrei aqui, por exemplo, para que possa ajudar até os irmãos a entender o perigo que é quando uma assembleia ela nega uma decisão que foi feita por outra assembleia, como foi esse caso histórico aqui relatado no texto do irmão Brucenste. É que nem, por exemplo, quando a Câmara dos Deputados, eu vou dar um exemplo aqui, quando eles foram votar no impeachment da ex-presidente Dilma, claramente havia vários outros que votaram contra. Só que mesmo assim, pela maioria, a Câmara dos Deputados teve uma decisão que foi a favor do impeachment. Tanto que os jornais divulgavam notícia dessa maneira. A Câmara dos Deputados decidiu que o impeachment da Dilma deve ser aprovada. Mas aí um deputado que votou contra não podia chegar nos jornais e falar assim, não, para mim a Câmara não aprova não, porque eu sou contra, eu fui contra. Não adianta aquele deputado que falou contra falar que a decisão não valeu. Claro, ele podia opinar, falar que ele não aprovou a decisão, mas ele não podia falar que a Câmara não aprovou porque não era da forma que ele queria. Porque isso ia causar confusão, né? A Câmara aprovou. A mesma coisa é dessa questão da Assembleia. Se uma Assembleia local decidiu uma disciplina ou uma decisão, não interessa se uma outra Assembleia não gostou ou achou errado. A questão aqui não é a opinião da decisão, mas o problema é você falar que a decisão não valeu com base nas opiniões. Não, o fato aconteceu. Como é dito, né, já está no diário oficial, vamos dizer assim.
Então acaba valendo a decisão de qualquer maneira. Eu creio que a gente continuar lendo vai falar mais disso, né? Nessa decisão, já que a decisão também de Wells. Nós começamos lendo e não terminamos de ler isso teria preservado a ordem e a unidade. Nós paramos aí, né? Continuar o próximo parágrafo. Se não me engano, foi aqui, né? Falibilidade. Pronto. Uma boa condição moral, evidentemente, é desejável, mas não é isso o que concede à Assembleia sua autoridade. Como já demonstramos, é o Senhor no meio que dá à Assembleia a autoridade necessária para ela agir. Se os seguidores de Lowe achavam que a Assembleia de Tunbridge Wells estava em erro, deviam ter se submetido à decisão prima facie, né, que a gente leu isso aqui, ao menos para o momento, e então buscar tocar a consciência daquela Assembleia quanto ao erro. Isso teria preservado a ordem e a unidade. Apesar de alguns terem se dirigido aos irmãos de Tunbridge Wells, neste sentido, isso não foi feito em um espírito de indagação, mas de condenação. Entre muitos em Londres, não havia a percepção do fato de que os irmãos locais conhecem melhor o modo de ser da pessoa e que deviam se sujeitar a tal julgamento. Ao contrário, vou deixar para o irmão falar isso aqui, esse nome aqui. Noel. N. Noel, em seu History of the Brethren. Estou aprendendo, né? Assinala que os irmãos em Londres e arredores julgaram que a decisão não era bíblica e, portanto, era injusta. Então, simplesmente a desprezaram. Eles permitiram que C. Strange continuasse a partir o pão com eles. Aquele foi um ato de total contenda para com a decisão tomada na Assembleia de Tunbridge Wells, onde o Senhor estava no meio. O partido dos seguidores de Lowe manifestou um espírito que dava a entender que eles estavam acima da autoridade do Senhor delegada à Assembleia de Tunbridge Wells, o que é extremamente sério. Aquilo foi uma afronta ao Senhor. Foi só depois que as Assembleias de Londres, que haviam seguido Lowe, haviam quebrado a unidade do Espírito ao receberem C. Strange, que tinha sido excomungado em Tunbridge Wells, que a Assembleia em Tunbridge Wells emitiu sua declaração em 1999 de não estar mais em comunhão com aqueles que não conhecem a decisão que eles tinham tomado em nome do Senhor. Esta foi também uma decisão tomada por uma Assembleia reunida ao nome do Senhor e deveria ter sido acatada por todas as outras Assembleias. Ver nota. Lê a nota agora, irmão? Pode ler. Pronto. Nota. Mas uma pergunta chama a nossa atenção. Deveria Strange ter sido colocado fora? Ambos os lados concordam que ele era um homem obstinado. Cremos que o Senhor deixou claro a sua vontade acerca da questão. Após o partido dos seguidores de Lowe ter defendido Strange e continuado em comunhão com ele, no período de um ano, metade deles acabaram tendo a embaraçosa experiência de precisar colocar fora de sua comunhão divergente, por causa de sua maneira de ser, tomando assim a mesma decisão que Tunbridge Wells havia tomado. Ressaltamos que nem a história de N. Noel, nem a de Dronsfield, apoiadores do partido de Lowe, registraram esse fato em seus relatos daquela triste divisão. Olha aí o que o irmão falou. Para aqui.
É uma vergonha, né? E olha que eles acusam que Tunbridge Wells fez tudo isso aí, mas prestem atenção que eles estenderam a comunhão para esse Strange enquanto ele estava em disciplina. E só depois de um ano, de um tempo, foi de 1903 que ele foi silenciado, só em 1909, depois que eles já estavam recebendo esse Lowe há muito tempo lá na Assembleia, que Tunbridge Wells tomou a decisão, mandou uma carta dizendo que quem partisse o pão com esses irmãos que estavam recebendo o Lowe não estavam no terreno de comunhão e eles não poderiam partir o pão. Aí foi uma tristeza, porque para piorar a situação, muitas assembleias tinham relações de parentes, né? Era muito comum numa assembleia ter uma família toda que o jovem casou com a outra, então aquelas duas famílias tinham um laço de familiaridade e na hora outro erro que eles vão falar mais à frente, colocaram na mesa um negócio assim, agora você tem que saber, você tem que decidir para que lado você vai ficar. Forçou todo mundo a tomar uma posição, gente que nem sabia quem era esse Strange, que nem sabia onde ficava Tunbridge Wells, gente do outro lugar, lá dos Estados Unidos, da Europa, tinham que decidir de que lado eles iam ficar. Então isso causou uma divisão e muita cicatriz e muita mágoa entre as pessoas. Mas ela foi tomada porque de todos, o grupo do Lowe, de Londres, era o que era o mais decisivo. Ele tinha um orgulho espiritual de falar, não, essa decisão está errada, eles não são assembleia mais. E eles estavam lá, e quando eles tomaram mais uma decisão, falando, olha, nós não podemos ter comunhão com quem desrespeita uma disciplina que nós silenciamos. Eles falam, tudo bem, você não é assembleia, então tá. Eles criaram uma comunhão divergente, uma comunhão que tinha saído da comunhão dos irmãos. E eles dividiram mesmo, colocaram um racha no meio de todos esses irmãos. Para piorar a coisa, na tentativa de salvar a situação e ver como podia resolver isso daí, um grupo de 5 homens, eram pessoas alemães, né? Eram 5 alemães, eles eram irmãos lá que conheciam bem a palavra, eles saíram como uma comissão, foram até Londres, conversaram com os irmãos de Londres, depois foram a Tunbridge Wells, conversaram com os irmãos de Tunbridge Wells, voltaram para a Alemanha e de lá eles falaram, olha, nós decidimos que quem está certo são os irmãos de Londres. Por isso que é chamado de continentais, porque isso aconteceu na Grã-Bretanha, né, que é uma ilha, né, praticamente é uma ilha ali. O continente, que é a Europa, tinha muitas assembleias na Suíça, na Itália, Espanha, França, Alemanha, tinha muitas assembleias. Quando eles fizeram isso, houve uma divisão tão grande que em torno de uns 20% de assembleias foram para o lado dessa divisão dos continentais e do Lowe, né? Mais tarde, o Lowe se une através dos continentais, um grupo do Kelly se une, e depois houve, em 1940, a tentativa de fazer uma amalgamação. Eram 5 grupos diferentes. E, digo de passagem, envolve em tudo isso aí também a divisão de 1848, que eram os Irmãos Abertos. Essa daí também, muitos saem de lá e vão se juntar com esses irmãos continentais também, e aí foi uma confusão, uma amalgamação mesmo. E é muito triste ver isso, porque foi um péssimo testemunho, porque tinham saído das denominações criticando as divisões, e lá estavam eles fazendo a mesma coisa, dividindo outra vez. E nós temos que assumir que nós somos responsáveis por tudo isso. Nós, cristãos, nós somos responsáveis por um dia a Igreja Católica, o romanismo, ter afrontado com aquela Inquisição, matado pessoas para forçar eles se tornarem cristãos, que perseguiram os muçulmanos, né, os árabes, e aí até ao ponto de Maomé criar uma religião que é contra cristão, exatamente por causa da agressividade que esses cristãos tiveram com eles. Então, nós somos responsáveis. Reclamamos aí dos terroristas que ficam
explodindo, mas nós que criamos eles. Porque do jeito que eles foram perseguidos nas cruzadas, o testemunho está aí. Nós só criamos problema. E, pela graça de Deus, hoje, existe um remanescente, que é um remanescente que se aparta da iniquidade e tem o conhecimento de que o Senhor conhece os que são seus, a paz da iniquidade, que ele professa o nome do Senhor. E nós, em fraqueza, hoje, caminhamos pequenas assembleias, às vezes assembleias de 2, 3 pessoas, com problemas, e que nós não podemos falar que tem um poder. Quem fala isso é a Laodiceia. E a Laodiceia hoje é a amalgamação de tudo isso que nós estamos vendo. Todas as denominações, as religiões que vão, no final, se juntar e entregar esse poder à besta e ao anticristo, juntamente com os judeus que não vão aceitar o evangelho do reino. Mas o remanescente fiel de Israel estará sofrendo pelas mãos dos seus próprios irmãos judeus que não aceitam o evangelho do reino e vão ser perseguidos e mortos, muitos serão martirizados. Mas isso é depois do arrebatamento, né? Só estou antecipando aqui. Eu creio que a gente pode, acho que falta pouco para terminar esse parágrafo, né? Faltam uns 3. Aqui, ó. Você vê aqui, irmão, ó. Coloco aqui, mais um. Estava até dando uma olhadinha aqui. E esse, mais uma nota aqui. E tem mais um aqui embaixo. Não? Tem bastante, né? Mas eu acredito que... O que é que o irmão acha? A gente segue o pensamento aí para encerrar aqui, né? Porque... pelo menos esse parágrafo, né? Tudo aqui, né? Isso. Tudo, né? Então, assim, os irmãos que levantaram a mão, eu não sei se a pergunta que iriam fazer já está sendo esclarecida aí nos comentários. Se foi algo referente aqui ao assunto, né? Eu acredito que, se os irmãos estiverem prestando bem atenção, já vem esclarecendo aí, né? Aí é paciência mesmo, viu? O irmão Rene, Cláudio Mar e José Nilton até levantou mais cedo aqui. Vamos tentar terminar essa parte aí, porque é um assunto todo, né? É um assunto fechado, aí a gente percebe melhor ele. Então, eu li essa nota aqui, então vamos lá. Concluindo, gostaríamos de dizer que o que havia no cerne de toda aquela questão relacionada à decisão tomada por Tunbridge Wells era um grosseiro equívoco de que só se deve submeter à decisão de uma Assembleia quando ela estiver correta. Mais uma vez, trata-se de uma simples questão de confundir autoridade com infabilidade. Quer falar rápido sobre esse assunto, irmão? Autoridade. Não. Tá bom? Certo. Grande parte dos irmãos da Europa se desviou ao tentar discernir que posição tomar avaliando a condição moral dos dois lados. Eles achavam que o partido dos seguidores de Law era mais humilde e, por isso, correto em sua decisão. Assim fizeram do estado moral da Assembleia o critério para decidir a decisão da Assembleia, ao invés de se basearem na autoridade do Senhor no meio daqueles que ele reuniu. Aqueles que seguiram o partido de Lowen agiram sobre essa falsa premissa, e foi o que os levou à divisão. As Escrituras ensinam que o estado moral pode ser baixo naqueles que estão no terreno divino e que eles podem agir de forma rude em determinadas questões. Mas isso não altera o fundamento da reunião sobre o qual estão e há autoridade do Senhor em seu meio. É o que vemos no caso de Roboão. 1 Reis, capítulo 12. Ele agiu de maneira péssima para com os que pertenciam às 10 tribos, indo contra o conselho dos anciãos. E suas ações precipitaram a divisão do reino. Apesar de não justificarmos suas ações, isso não muda o fato de que ele e todo Judá continuavam no centro divino dado a Israel, Jerusalém, onde
a autoridade de Deus havia sido delegada. Se a condição moral fosse o critério para decidir onde o Senhor estava naquela questão, seríamos obrigados a dizer que ele estava com Jeroboão e as 10 tribos, e que Deus estaria estabelecendo seu centro divino entre eles. Já observamos que o Senhor não faria isso. A partir daquele ponto, ele já não estava com as tribos do norte de Israel. 2 Crônica 25, versículo 7. Qualquer coisa pode interromper, irmão. O que aconteceu em Tambor-Israel trouxe à tona o fato de que um desvio da verdade dos princípios que regem a Assembleia esteve em desenvolvimento entre os irmãos por alguns anos. Bastou este incidente para que ficasse manifesto. W.M. Fala o nome aí, irmão? Esse aqui. Civitar. Trava a língua. Chamou a isso de um sistema. Depois de tomada a decisão de Tambor-Israel de excomungar, se estrange, 1908, onde aconteceu isso. Seguida de sua decisão de não mais continuar em comunhão com as assembleias que desafiaram a autoridade do Senhor ao receberem Strange, em 1909. Muitos acharam que deviam se posicionar quanto àquele assunto. Vamos ler a nota. Nota. Fica evidente a partir dos relatos históricos das várias divisões que culminaram no incidente de Tambor-Israel que tal ideia tinha ficado escondida no pensamento de muitos. Citamos um trecho desse livro aí, em 1870, e também o de Drosfield. Todas as assembleias, uma a uma, decidiram se deveriam apoiar Bexhill ou Londres. Em poucos meses, cada crente nas assembleias foi forçado a decidir, tivesse ele pouco ou muito conhecimento, fosse ele iniciante ou experiente. Provérbios 22, 23. Esse Bexhill aí é o endereço onde reuniam em Tunbridge Wells, é a rua onde eles reuniam. Como eu falei para vocês, que às vezes eles citam o nome da rua como o local, né? Então, os irmãos de Tunbridge Wells se reuniam em Bexhill e os outros irmãos em Londres, né? Lowe, em Londres. Vamos lá. Este é também um falso princípio. Não era necessário que todas as assembleias espalhadas pela Inglaterra e pelo continente europeu decidissem, pois a decisão já tinha sido tomada em Tambor-Israel, em nome das assembleias como um todo. O que precisava era submissão à decisão tomada em nome do Senhor. Certamente, né? Tal atitude honra a Deus e demonstra que reconhecemos a autoridade do Senhor do modo como ela é delegada à Assembleia local. Isso teria evitado a divisão. Na verdade, cada divisão ocorre quando uma Assembleia toma uma decisão contra alguém, excomungando uma ou mais pessoas, e um partido formado por simpatizantes dessas pessoas se recusa a submeter-se àquela decisão, alegando não ter sido uma decisão legítima da Assembleia. Por detrás de cada caso, uma coisa fica bem evidente. 2 pontos. O não conhecimento de uma decisão da Assembleia como estando revestida da autoridade do Senhor. É o que resulta isso aí, o não reconhecimento de uma decisão da Assembleia como estando revestida da autoridade do Senhor. Agora aqui, para a gente encerrar. Como costuma ocorrer por trás de todas as divisões que aconteceram entre os irmãos, o Senhor estava peneirando
aqueles que haviam abandonado os princípios bíblicos relacionados à Assembleia. Aí, irmão, agora é com você. É interessante esse princípio que a gente vê. Vocês se recordam quando Paulo convoca os anciãos de Éfeso, porque ele sabia que ele ia embora no dia seguinte e não ia mais ver os irmãos de Éfeso, né? E a Assembleia de Éfeso, esses irmãos reunidos ali, os anciãos, então, até choram despedindo dele e tal, né? Mas é interessante o que ele fala para eles a respeito de como ele entre eles e na cidade de Éfeso. Vocês lembram que lá em Éfeso foi quando houve aquela grande a Diana dos Efésios, né? Gritaram, ele foi, quase morreu lá, mas muitos irmãos se converteram na cidade de Éfeso, em Atenas também Paulo viveu, mas na hora de despedir dele, se ele sabia que não ia ver mais, ele fala que eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Esses são aqueles que vêm vestidos de cordeiro, né? E entram ali. Eles vêm de fora para atacar. São falsos mestres e tudo mais. Mas olha o versículo 30. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Então, há dois perigos na Assembleia. O perigo que vem de fora e o perigo que há entre nós, aqui dentro. Aquele irmão que quer ter a preeminência, que quer ser o líder da coisa, que ele que fica falando o que tem que fazer ou deixar de fazer, ele toma todas as decisões. E ele começa a trazer, normalmente, coisas perversas. Essas coisas perversas que ele está falando aqui, por exemplo, o que foi feito, o que o Lowe fez, foi uma coisa perversa, falar que a Assembleia tinha decidido errado, portanto, ela não era mais Assembleia. Ele nem considerou a possibilidade, eles nunca foram lá para conversar, eles foram lá para condenar a Assembleia. Como o irmão relata ali, os do continente que vieram falar com os irmãos de Tunbridge Wells, não vieram para ver, para falar, olha, irmãos, não podemos ajudar, talvez seja assim. Não, eles vieram falar assim, vocês estão errados, vocês têm que parar com isso. Como se eles fossem juízes. Então, esses procuram atrair sempre discípulos após si. Quando alguém, numa assembleia, é disciplinado e essa pessoa tem alguma influência, ela tem um risco muito grande de sair fazendo exatamente isso, buscando atrair discípulos após si. Se ele se acha injustiçado com a decisão da Assembleia, ele vai tentar arrumar simpatizantes que se condonam dele e venham, então, defendê-lo contra a decisão da Assembleia. Ele instiga a Assembleia a se dividir por uma opinião que, geralmente, ele fala que não é interesse dele. Por isso que ele dá o exemplo de Roboão e de Jeroboão, né? Mas eu acho que mais à frente, no próximo estudo, aí vocês vão ver que ele vai falar de mais um outro caso, de Absalão, de Aitofel, uma série de coisas que vão acontecendo, que no Velho Testamento nos mostra como figura o que é isso, o que é alguém se rebelar contra uma decisão de uma autoridade instituída pelo Senhor e começar a querer ganhar discípulos para seguir a ele, para que eles tenham uma certa empatia e acaba formando um grupinho. Esse grupo começa a querer interferir nas decisões da Assembleia e aí, então, há a divisão, né? É triste, mas é o que acontece por causa do homem. E é importante a gente saber, numa divisão dessa, nós não podemos dizer que o Senhor vai ser dividido e vai para os dois lados. O Senhor permanece sempre com o seu remanescente. Quando o testemunho falha em manifestar essa unidade, manter essa unidade no vínculo da paz, a unidade de espírito, o Senhor trata com um remanescente, aquele que sobra, né? Não necessariamente os
os mais dotados espiritualmente, ou qualquer coisa, ou conhecimento, ou qualquer coisa, mas aqueles que são sinceros. E o Senhor trata com aquilo lá. E os outros, eles continuam com o exterior parecido com uma reunião, que se vocês forem numa reunião dos irmãos continentais, é praticamente a mesma coisa. Muitos vêm visitar, eu fui numa reunião igual, eu acho que estão em comunhão com vocês. Você vai ver, não é irmão continental, é irmão de uma dessas ramificações que teve. Grandes 5 divisões teve no passado. Recentemente teve divisões também, a questão de uns 25, 30 anos atrás, teve uma divisão grande nos Estados Unidos. Mas tudo isso é muito triste. A gente está tratando disso não porque a gente quer, tratar de assunto. Por que eu tenho que pensar em assunto de 200 anos atrás? Isso aí foi em 1909, gente. Tem 200 anos isso. Tem 110 anos, né? A divisão que foi dos Irmãos Abertos foi em 1841, vai completar 200 anos. Isso é muito antigo. Não, mas o problema é o princípio que foi quebrado. E assim como esse princípio foi quebrado, não foi a única vez, não. Continuou se quebrando. Eu me recordo dessa divisão que teve em 1900 se eu não me engano, foi em 1995, 96, teve uma divisão dessa nos Estados Unidos, e um dos irmãos que trabalhava na obra, ele estava hospedado em casa, e ele tinha essa ideia de que você tinha que obedecer a uma decisão da Assembleia se ela fosse correta, se não fosse, não precisava obedecer. E eu me lembro falar claramente para eles, mas, irmão, se a minha obediência a uma decisão vai depender dessa decisão ter sido tomada corretamente, nós estamos falando que eu só devo seguir aquilo que é infalível. Sabe? Eu só devo obedecer quando a decisão é infalível. E nós estamos beirando o papismo. O que o Papa falou é a verdade, ponto final, ninguém contesta. Você tem que aceitar. Não é isso que nós estamos falando aqui, nós estamos falando assim, a Assembleia pode errar? Pode. Não é infalibilidade, como o Papa fala. Mas o que nós estamos dizendo, o que se diz nessa doutrina é que a decisão, mesmo que não seja perfeitamente correta, ou se ela for injusta, ou nós temos que submeter porque o Senhor deu essa autoridade. E depois o Senhor vai tratar. Não é um negocinho, não, vamos permitir o mal, não é isso. Nós estamos preservando a unidade do Espírito no vínculo da paz, mas não passando por cima da santidade de Deus. Se é um mal que tem que ser tratado, ele vai ser tratado. E se a pessoa cria um problema num clima desse, aquele que está sendo disciplinado cria um problema desse, ele vai responder perante Deus o que ele está fazendo. E certamente Deus vem e corrige. E a Assembleia que toma a decisão errada também é corrigida. Eu já vi isso acontecer em outros lugares, né, em outros países aconteceu isso. Uma Assembleia toda reconhecer que errou, irmãos que foram disciplinados e quiseram se rebelar, depois viram que estavam errados, voltaram, pediram o seu lugar à mesa, não sentaram lá em disciplina, depois foram recebidos outra vez em comunhão, e hoje estão em comunhão, e alguns até estão trabalhando na obra e tudo mais. Então, irmãos, é coisa que nós podemos fazer? Sim, é coisa que nós podemos fazer de errado, mas isso não altera o propósito de Deus. Deus não vai ser frustrado por nossas falhas, mas ele vai permitir que essas coisas ocorram para que a gente aprenda a confiar nele e que as decisões que tomamos, quando tomamos como Assembleia, as decisões têm que ser tomadas com temor e tremor, e que sejam decisões tomadas com consciência do que nós estamos fazendo. E também não só as decisões que nós temos que tomar, mas as decisões tomadas por outras assembleias também devemos tomar muito cuidado em não ficar criticando e colocando o selo de certo ou errado. O Senhor sabe, o Senhor vai cuidar. E eu posso, sim, ir lá e tentar, de um modo muito tranquilo, né? Não acusando nem apontando o dedo, e mostrar, irmãos, talvez não seja bem assim, e pode haver, inclusive, entendimento e luz. Posso ajudar nesse sentido. Mas jamais pisar na Assembleia como uma autoridade, falar, peraí, eu vim botar ordem na casa aqui, vocês estão fazendo tudo errado. Eu não tenho essa autoridade. A autoridade do Senhor é na Assembleia local.
E cada assembleia é responsável por essa autoridade, por manter a santidade dessa autoridade. E o Senhor zela por isso, porque, vez por outra, nós vemos que aqueles que se rebelam acabam se distanciando. Nisso, muitos que estão ali só por estar e que não são realmente entendendo a verdade, eles saem e vão para outro lugar. Eu já vi vários que saíram e voltaram para as denominações. Saíram da denominação e depois criam um clima lá, eles saem e voltam para a denominação. Isso aí é, infelizmente, a porca voltando à lama. Ok, irmão. Só tinha um assunto meu que eu pedi ao irmão, mas não quis interromper. Foi que quando o irmão falou a respeito das assembleias ser corpo de Cristo, né? Não o corpo. As expressões das assembleias que estão reunidas ao nome do Senhor no mundo todo, né? A gente fala corpo de Cristo, é só para dar explicação aos irmãos, por que se fala essa expressão, não o corpo de Cristo, mas sim corpo de Cristo. Era só isso mesmo aí, para os irmãos ficarem mais esclarecidos, né? Quando fala na Escritura o corpo de Cristo, é Cristo nos céus e a igreja na terra. Mas nós somos corpo de Cristo, porque se eu aqui falar em Limeira, que nós aqui em Limeira somos o corpo de Cristo, o resto não é. As outras assembleias não são. Não, nós somos corpo de Cristo. O corpo de Cristo é todos os cristãos em todo lugar, não é só reunido ao nome do Senhor, não. Qualquer cristão que está lá no meio da denominação, que é verdadeiro, porque o que faz um cristão? O lugar onde ele está, a denominação? De modo nenhum. O que faz um cristão é ele ter o Espírito Santo habitando nele, ele ser selado pelo Espírito Santo. Quem tem o Espírito, esse é dele. Quem não tem, não é. Romanos fala claramente isso. Ou seja, aquele que nasceu de novo, ouviu o evangelho da salvação e crendo nesse evangelho foi selado, esse é um verdadeiro cristão. E ele, junto com todos os outros nessa mesma condição, é o corpo de Cristo. Mas quando estamos reunidos ali, partindo o pão numa assembleia, numa localidade, nós não podemos dizer que nós somos o corpo de Cristo partindo o pão. Nós somos corpos de Cristo, individualmente membros, e somos corpo de Cristo. Mas o corpo de Cristo é quando se identifica Cristo, cabeça, e a igreja aqui na terra. Alguns versículos no Darby, ele traduz assim, quando Paulo está falando da expressão do corpo místico do Senhor Jesus. O místico que a gente fala não é no sentido de misticismo, mas é o corpo que você não pode ver, porque faz parte dele todo o verdadeiro cristão. Ele, com Cristo, cabeça nos céus, e o corpo, é a igreja como um todo, universal, no sentido universal aqui, né? Por isso é chamado de corpo místico. Ninguém pode ver a igreja no mundo. Nós só seremos vistos no dia que nós viemos com ele para estabelecer o reino milenar. Aí todo olho o verá e verá a igreja vindo com ele, porque ele virá com os seus, que são os seus santos, os que foram arrebatados. E daí, depois dos 7 anos de tribulação, esses arrebatados, noiva, agora são a esposa de Cristo e voltam ao mundo, ou se apresentam nos céus, né? Porque nós não vamos pisar nesse mundo de novo, nem o Senhor. Mas nós vamos manifestar a glória de Cristo, porque todo olho verá o que Cristo fez com sua morte e ressurreição, resgatando para si um povo que ele elegeu antes da fundação do mundo, a Igreja de Deus, que era um mistério oculto em Deus no Antigo Testamento. Nenhum lugar no Antigo Testamento foi revelado esse mistério que a Paulo foi revelado, que é Cristo Jesus, o propósito de Deus de manifestar a sua glória nesse corpo, Cristo e sua igreja, sua noiva, unidos para reinar sobre esse mundo. Ok, irmão, são 9h52. Pedi desculpa aqui ao irmão Reni, que desde cedo estava aí com a mão levantada.
É Rene e Cláudio Mar. Será que a gente poderia abrir, né, aqui para... Rene, alguma pergunta você ia fazer? Você está com a mão acionada aí? Só para não passar em branco. Eu trouxe esse assunto aí porque é importante, né, a gente ter bem definido na nossa mente, porque alguns irmãos usam a expressão assim, né, tendo a vontade de estar em comunhão à mesa, e assim, um dia, irmão, eu vou, se o Senhor permitir, estarei em comunhão com o corpo de Cristo. Assim, né, por não entender muito bem, então é importante que a gente perceba bem essa definição aí. Então, acho que Reni não queria falar nada não, né? Cláudio Mar? Eu quero, viu, Dal? Fala, Cláudio Mar. Ô, irmão, eu entendi, na situação, eu já entendi a situação da Assembleia. Agora, no caso que eu estou vendo aí, essa situação parece que foi um caso de heresia, né? O irmão parece que era um herege, que ele não acreditava na divindade do Senhor Jesus. Aí a Assembleia lá, a outra Assembleia aceitou ele. Aí, no caso, eu que não concordo com essa situação também, eu ia continuar nessa Assembleia, ou podia mudar, ou pedir uma mudança. E no caso desses irmãos, que essa Assembleia que aceitou um herege, né? Que era um caso de heresia, parece, essa situação aí. Não era heresia, porque ele não negava a divindade de Cristo. Ele apenas se referia a ele como um andarilho. Então, isso era desrespeitoso, né? Mas não era a única coisa. Ele causava problemas, mas não era de doutrina o problema, não era um erro doutrinário. Agora, você usou uma expressão, eu entendo isso, que é muito usado, que ele ensinou uma heresia. Heresia é divisão. Má doutrina não é heresia. O mundo religioso, as denominações usam a heresia como sinônimo de má doutrina, mas não necessariamente. Um herege é o que causa divisão. Ele pode causar divisão usando a verdade, porque depende de como ele está impondo essa verdade. Então, eu já vi casos de divisões terem ocorrido em que o irmão não estava falando nada contra a pessoa do Senhor Jesus. Ele simplesmente estava criando um clima de partidarismo, e isso é ser um herege, é criar condições para que haja um partidarismo. Então, ele vem com aquela fala mansa, cativa algumas pessoas que gostam do jeito que ele fala, e ele começa a ter seguidores, entendeu? Isso é um perigo. Por exemplo, o Mário é uma pessoa que corre um risco de acontecer isso, porque ele se expõe bastante, ele sabe disso. E ele evita, eu não sei se vocês se comunicam muito com ele, mas quando começam a falar, Mário, aconteceu aqui, o que você pode fazer? Ele fala, olha, isso aí é na Assembleia. Ele não pode... as pessoas levam ele como se ele fosse o solucionador de problemas nas Assembleias. E não é. Cada Assembleia tem a sua autonomia para fazer isso. Eu não entendo que, por exemplo, o irmão pergunta para mim, o que eu devo fazer? Eu devo mostrar as bases doutrinais, mas eu nunca vou dar decisão que vocês devem fazer numa Assembleia. Nunca deveria ser feito assim, entendeu? Porque se eu começo a fazer isso, eu começo a criar um grupinho de pessoas que falam, mas o Mário mandou fazer isso e eu fiz. Não. O Lineu mandou fazer isso e eu fiz. Não é assim. Eu posso falar, como eu estou falando aqui, mostrando algumas coisas, dando bases doutrinais para tudo, mas quando há um problema numa Assembleia e tem que ser decidido, a Assembleia como um todo tem que decidir. Ela toda tem que se mobilizar e se exercitar no problema, para resolver o problema, em submissão à palavra de Deus, porque Paulo, como eu falei naqueles anciãos de Éfeso, ele encomenda contra esse problema desses lobos que vêm de fora, ou esses hereges de dentro que criam partidarismos, né, que eles estavam fazendo bastante. Qual é a solução que ele dá? Ele elege, eu sei que a hora que eu sair daqui, vão entrar esses lobos, então eu vou eleger Barnabé para tomar meu lugar, ou Tito, ou... Não, ele fala, agora encomendo-vos a Deus e a sua palavra. Essa é a autoridade que nós temos hoje na Assembleia. O próprio Senhor e a sua palavra.
as coisas que decidimos têm que ser pela palavra de Deus. Nunca por opiniões ou por exemplos de alguém que fez e deu certo, vão fazer também. Nisso daí, Davi caiu quando ele foi transportar a arca e ele não consultou ninguém. Ele foi consultar os príncipes e os capitães, os guardas e tudo mais, e ele tem que consultar os sacerdotes, que eram os únicos que podiam transportar a arca. Não, ele comunicou para o sacerdote, vem aqui ajudar a gente, nós vamos pegar a arca que está entre os filisteus e trazer para a gente. Aí puseram no carro de boi. Onde eles tiraram essa ideia? Certamente não foi nas escrituras, porque a escritura falava claramente, a lei dizia, só poderia ser transportada com duas varas, uma de cada lado, uma que passava em 4 argolas, 2 argolas de cada lado, nos ombros de sacerdotes, de levitas, porque ela não poderia ser carregado em carro de boi. Quem fez isso? Os filisteus fizeram isso. Pegaram a arca que eles tinham roubado, tirado lá de Jerusalém, puseram numa carroça e levaram para o templo de Dagon. Mas nada aconteceu com eles. Mas quando Davi foi fazer isso, ao invés de consultar Deus, ele pega e carrega essa arca, põe no carro de boi. O que acontece com o carro de boi? No meio do caminho começa a balançar, põe a mão na arca e morre. A condenação aí. É interessante a gente ver esses exemplos que tem nas Escrituras. Nós podemos levar a verdade por meios errados e cair em erro. A verdade pode ser... Porque, na verdade, a arca que eles tinham era o testemunho de Deus entre eles. Era ali que Deus habitava, era o testemunho de Deus. Eles estavam levando o testemunho de Deus de um modo errado. Não era a arca que era errada, era eles que estavam levando de um modo errado. É assim nós também, às vezes, podemos levar a verdade de um modo errado, ou decidir coisas de um modo errado, apesar de que decidindo está correto, mas por meios errados. Isso é que leva o homem a fazer as coisas de acordo com o que ele acha que está certo, porque ele acha que, mas funcionou tal coisa. Não, o que a palavra de Deus diz é que é importante. Então, nós devemos levar a verdade sempre do modo como Deus quer que leve, e não como nós achamos que deva ser. Talvez no carro de boi seja mais rápido, mais seguro. E não era, né? Muito bom, irmão, esse assunto. Esclarecido, Claudio Mar? Sim, amém. Obrigado, irmão. Maravilha. Vitor, levantou a mão aí também. São 22 horas. Vitor, vou pedir a você para guardar a pergunta, né, que o nosso horário já se estendeu um pouco. É sempre um bom assunto, né? E aí você guarda... Eu não sei também se era alguma pergunta que você ia fazer. Você está com a mão levantada aqui, né? Que o Reni falou que foi acidentalmente. Então vamos estar encerrando aqui hoje. E próximo tópico, deixa eu ver aqui se aparece. Vou colocar aqui para o irmão Lineu, que já conhece o livro, ver se está correto aí. Aí, irmão. O próximo tópico seria as segundas intenções que algumas pessoas têm. Ele vai falar sobre a pessoa tomar alguma decisão, mas com segundas intenções. Isso ocorre também. É outro problema que causa graves danos à Assembleia, né? Seria essa parte aí que eu estou apresentando ou tem um título também? Não, isso é mais à frente, né? Isso daí é o final, chegamos até o final dessa parte. Que passo, Dal, depois? Certo. Valeu, Michel. Muito obrigado. Você está sendo um bom secretário, né? Avisar os irmãos, eu vou viajar a semana que vem, vou ficar 1 mês fora do país. Então, eu não vou poder participar das reuniões. Certo, irmão. A gente buscou aqui, né, um recursozinho aqui para quando os irmãos faltassem. A gente está lendo o livro Definições Doutrinais, bem pausadamente, para dar tempo de meditar, né? Pensar naquilo que está sendo falado. E, quem sabe, se o Senhor nos ajudar aí, intercalar com a conversa entre irmãos, né? Aí deve surgir mais alguns assuntos, além daquele assunto ali de definições doutrinais.
E dia de terça-feira a gente segue com a nossa leitura de Romanos. Então, pronto. A partir desse próximo sábado, o irmão já vai estar viajando, né? Eu saio na sexta-feira, isso. Pronto, ok. Um mês dá 4 sábados. Ou 3, né? Depende do mês aí. Eu volto dia 2 de dezembro. 2 de dezembro. Então, os irmãos já estão sabendo. A reunião continua sendo às 20 horas. E a partir do próximo sábado, o Senhor permitindo aí que a gente possa estar aqui reunidos. Se ele não voltar antes nos levar, a gente continua no nosso exercício, nossa atividade aí, nos assuntos do Senhor. Lineu, você poderia agradecer para a gente encerrar, Lineu? Vamos dar graças, então? Nosso bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai,